A Trindade é um ensinamento bíblico? Argumento de refutação 1. Nos vídeos anteriores, eu fiz 2 argumentos afirmativos contra a Trindade. Quando eu falo argumentos afirmativos, eu me refiro a um argumento de afirmação. Isto é, nos vídeos anteriores eu disse, a Trindade é falsa por causa disso. Então eu mostrei por que a Trindade é falsa. Quando debatemos 2 crenças que competem entre si, existem 2 tipos de argumentos. A. Argumento afirmativo ou positivo e argumento negativo ou de refutação. Mas o que é um argumento afirmativo? Um argumento afirmativo é quando você usa um dado, um fato, e mostra como tal dado ou fato apoia a sua crença. Ou seja, o argumento afirmativo pode ser dividido em 2 classes. Argumento afirmativo de sustentação ou absoluto. O argumento afirmativo de sustentação é aquele que você usa para apoiar a sua crença, ou seja, para dar sustentação à sua crença. Em outras palavras, você usa um dado ou um fato e mostra como tal dado ou fato está em harmonia com a sua visão ou sua crença. O argumento afirmativo absoluto vai um pouco mais além. Nesse tipo de argumento, o apologista ou defensor da crença ele vai ter que mostrar primeiramente como um argumento apoia a crença que ele está tentando defender, e depois ele vai mostrar como tal argumento é incompatível com a crença oposta. Foi esse tipo de argumento que eu fiz nos meus vídeos anteriores. É muito importante que você tenha assistido tais vídeos antes de prosseguir assistindo esse vídeo aqui. O outro tipo de argumento é o argumento negativo. O que é um argumento negativo? Um argumento negativo é um argumento de refutação. O argumento negativo é tão importante quanto o argumento afirmativo. Ele consiste no seguinte: A faz um argumento afirmativo. Após isso, B analisa o argumento de A. E B tem que mostrar por que o argumento de A não é um argumento absoluto, ou seja, não é um argumento suficiente para que a visão de A esteja correta. Assim, no argumento negativo, B mostra que o fato ou o dado usado por A também é perfeitamente compatível na visão que B defende. Vou fazer uma ilustração aqui, a ilustração dos sintomas. Muito importante que você preste bastante atenção nessa ilustração. Suponhamos que você esteja se sentindo doente. Você está com febre, dor de cabeça, espirrando, tossindo e com dores abdominais. Então você liga a televisão e descobre que existe um novo vírus, chamado de vírus T3, que está afetando muitas pessoas na sua região. As pessoas que foram infectadas por esse vírus possuem os mesmos sintomas que você está demonstrando. Então você vai ao médico. No hospital, você informa ao médico que você acredita ter o vírus, pois você tem todos os sintomas que tal vírus é conhecido por causar. Mas o médico entende que ele não pode simplesmente prescrever um tratamento para você baseando-se em sintomas. Ele tem que fazer um exame de sangue para confirmar a presença do vírus no seu organismo. Assim sendo, ele retira o seu sangue e o leva para análise. Após a análise ter sido feita, você ouve o médico surpreso lhe informando. Ele lhe diz: o exame de sangue confirmou que você não tem o vírus no seu organismo. Mas você não acredita que o médico lhe está falando a verdade. Você diz: doutor, eu tenho os sintomas exatos do vírus. Isso é impossível. Eu tenho certeza de que o vírus T3 no meu organismo está presente, porque eu tenho os sintomas do vírus T3, você diz assim. No entanto, o médico mais uma vez responde para você. Ele diz assim: você pode ficar tranquilo. O exame de sangue é infalível no caso do vírus T3. Se você tivesse o vírus T3 no seu organismo, esse resultado, sob absolutamente nenhuma hipótese, poderia ter dado negativo no exame de sangue. O exame de sangue é muito mais confiável que os sintomas que você apresenta. O exame de sangue é absolutamente incompatível com a ideia da presença do vírus T3 no seu organismo. Absolutamente incompatível. Mas o paciente ainda não consegue acreditar no que o médico diz. Afinal, os sintomas lhe parecem tão claros. Então o médico resolve começar a questionar o paciente sobre o que o paciente havia feito antes dos sintomas aparecerem. E nesse questionamento, o paciente revela ao médico que nos dias anteriores à aparência dos sintomas, ele havia comido em uma praça de alimentação que é conhecida por ter maus hábitos de higiene, o que poderia explicar as dores abdominais e possivelmente a febre. Ele também revela que havia saído sem roupas próprias, numa noite em que estava nevando, que era muito frio, o que logicamente explica os espirros e a tosse e a dor de cabeça. Então o médico conclui:
Veja só, está aí a explicação para os seus sintomas. Eles procedem de outra fonte, não do vírus T3. Mas o paciente responde mais outra vez ao médico. Ele diz: doutor, por que você está dando outra interpretação para os meus sintomas em vez de dar outra interpretação para o resultado do exame de sangue? Nisso o médico responde: porque o exame de sangue ele é absolutamente incompatível com o vírus T3. Mas os sintomas apresentados por você, apesar de aparentemente servirem de evidência para o vírus T3, podem ser perfeitamente explicados por aquilo que você fez antes dos sintomas aparecerem. Resumidamente, os seus sintomas possuem mais de uma interpretação possível, mas o exame de sangue não possui. Ele é absoluto, ele é incompatível com a suposta ideia de você ter o vírus T3. Pegou a ilustração? Mas o que isso tem a ver com a Trindade? Nos vídeos anteriores eu apresentei alguns argumentos bíblicos que são absolutamente incompatíveis com qualquer ideia trinitária. Reveja alguns deles. Eu apresentei João 5,26, que diz assim: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter vida em si mesmo. O que isso quer dizer? Por que esse versículo é incompatível com a crença trinitária? Porque ele deixa claro que a vida de Jesus, ou a vida que Jesus possui em si mesmo, não é algo que ele sempre teve, mas é algo que lhe foi concedido de pai para filho. Isso é absolutamente incompatível com a ideia de Jesus ser o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, então o Pai não teria dado vida a Jesus. Não há sentido nisso. Jesus teria sempre existido. Mas o versículo deixa claro que o Pai deu vida a Jesus. Então Jesus não pode ser o Deus eterno que não teve princípio. Porque se Jesus recebeu vida, então Jesus teve um princípio. Simples assim. Isso é como um exame de sangue absoluto. É um exame que é incompatível com a crença trinitária. Agora veja o que diz João 6,57. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Segundo a versão católica, né? Por que esse versículo é incompatível com a Trindade? Porque Jesus falou que a sua própria vida depende de seu Pai, não de si próprio, não do próprio Jesus. Para ficar ainda mais claro, Jesus disse que os humanos que depositam fé em Jesus viverão por causa de Jesus. Viverão para sempre, vida eterna, né? Assim como Jesus vive por causa de seu Pai. Viu só? Assim sendo, o Pai é a causa da vida do Filho. Isso é absolutamente incompatível com a ideia trinitária. É como um exame de sangue. Então aqui nós entramos num paradoxo. Ou a Trindade não é ensinamento bíblico, ou a Bíblia é contraditória. Se a Bíblia é contraditória, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, se a Trindade é ensinamento bíblico, a Bíblia não é a palavra de Deus. É simples assim. Na ilustração anterior, o exame de sangue ele tirava todas as dúvidas sobre a existência do vírus T3. Assim sendo, se o vírus T3 estivesse no organismo do paciente, sob hipótese alguma, ou sob hipótese nenhuma, o exame poderia ter dado negativo. Então aqui eu vou fazer um argumento bastante técnico, portanto eu gostaria de pedir a indivisa atenção sua, você que está assistindo esse vídeo. Aqui nós chegamos a um ponto onde nós podemos fazer um argumento irrefutável contra a Trindade. Um argumento matemático, por assim dizer. Há fatos ou passagens bíblicas que são absolutamente incompatíveis com a ideia de uma Trindade. Premissa 2. Se há fatos incompatíveis com a ideia de uma Trindade, então a Trindade não é necessária em um mundo possível. Premissa 3. Se em um mundo possível a Trindade não é necessária, então a Trindade não é necessária em nenhum mundo possível. Premissa 4. Se a Trindade não é necessária em nenhum mundo possível, a Trindade não é necessária no nosso mundo. Premissa 5. Se a Trindade não é necessária no nosso mundo, então ela não pode ser a essência de Deus. Entendeu o ponto? Talvez algum estudante de teologia tenha entendido, de filosofia também. Mesmo assim, nós vamos continuar com o argumento aqui. Os versículos bíblicos que eu mostrei não poderiam estar na Bíblia sob hipótese alguma, sob hipótese nenhuma, caso a Trindade fosse um ensinamento bíblico, porque eles contradizem a Trindade e são impossíveis de serem interpretados de uma outra perspectiva. Tem outros versículos, tem muitos outros versículos que mostram que é incompatível a crença trinitária estar na Bíblia.
senão a Bíblia seria contraditória. É impossível, por exemplo, Apocalipse 3,12, que diz que Jesus tem um Deus sobre si próprio. Como é que pode? Deus não pode ter um Deus sobre si próprio. Então, se Jesus tem um Deus sobre si próprio, ele não pode ser o Deus que está sobre si próprio, acima de si próprio. Jesus serve a Deus. Então, isso é incompatível com a crença trinitária. Logo, se a Trindade está na Bíblia e a Trindade fosse um ensinamento bíblico, a Bíblia seria contraditória. Então, a Bíblia não pode ser contraditória. Logo, a Trindade não pode estar na Bíblia. É simples assim. Pois o próprio Deus revela. Quer ver? 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, Deus não causa confusão. Na ilustração anterior, o paciente apresentava sintomas que lhe convenciam de que ele tinha o vírus T3. Conforme o médico deixou claro, tais sintomas não existiam por causa do vírus T3, visto que o exame de sangue deu uma prova irrefutável contra o vírus T3. Então agora o médico deverá achar uma outra causa possível e provável e lógica para a existência dos sintomas que o paciente apresenta. Na ilustração, o médico identificou prontamente os outros motivos pelos quais o paciente apresentava os sintomas. Tais motivos seguiam um padrão de lógica e de coerência. Assim sendo, é possível achar outra causa lógica, coerente e biblicamente harmoniosa para os sintomas que a Trindade parece apresentar? Em outras palavras, é possível achar uma interpretação para os textos usados pelos trinitários como evidência ou como sintomas de uma suposta trindade na Bíblia? Você verá que sim. E não é apenas possível, mas você vai ver que as explicações que eu vou dar aqui para dois textos são absolutamente coerentes e lógicas. Você verá que ao refutar os argumentos, eu jamais, em nenhum momento, vou dizer é mistério, é incompreensível. Eu não vou dizer isso. Todas as respostas que eu vou dar serão baseadas em coerência, em lógica e serão humanamente compreensíveis e razoáveis. Vamos ver um argumento que os trinitários usam, que é Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, segundo a versão Almeida. Então os trinitários dizem assim: aqui menciona-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sequência. Isso é evidência de que a Trindade é bíblica e de que o Espírito Santo é uma pessoa, visto que o Pai e o Filho são pessoas, logo o Espírito Santo também é uma pessoa, porque o Espírito Santo é mencionado com o Pai e o Filho. Esse é o argumento trinitário. É um argumento bem clichê. Eu vou ler Atos 3:13, que diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. E eu vou dizer assim, esse texto de Atos 3:13, assim como o texto de Mateus 28:19, apenas mostra 3 personagens bíblicos em sequência. Mas o texto não diz que esses 3 personagens são a mesma pessoa, nem que têm a mesma idade ou mesma sabedoria, enfim. Então nós vemos que o texto de Mateus 28:19 pode até ser um texto necessário para dar suporte para a Trindade. Mas ele não forma um argumento absoluto para a Trindade. Por que não? Porque se o texto de Mateus fosse um argumento absoluto para a Trindade, logo, pelo mesmo raciocínio, o texto de Atos 3:13 teria que, inevitavelmente, provar que Abraão, Isaque e Jacó também são a mesma pessoa, porque eles são mencionados em sequência, assim como o texto de Mateus 28:19. Assim sendo, o texto de Mateus 28:19 pode até parecer apoiar a ideia de uma trindade, mas ele é perfeitamente compatível com a minha cosmovisão, com o unitarismo bíblico. Então ele não prova a trindade. Vamos ver agora a segunda parte do argumento lançado, que foi assim, né? Falou do Espírito Santo ser uma pessoa, enfim. Olha agora, vamos ler 1 João 5:8. O que diz? E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num, segundo a versão Almeida. Os trinitários dizem que, visto que o Espírito Santo é mencionado com o Pai e o Filho, e que o Pai e o Filho são pessoas, logo, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas note que em 1 João 5:8, a água e o sangue não são pessoas, e o Espírito, ou o Espírito Santo, né, é mencionado com tais. Se o fato de o Espírito Santo, lá em Mateus, ser mencionado com
o Pai e o Filho, prova que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Pai e o Filho são pessoas. Logo, o fato de o Espírito Santo ser mencionado com a água e o sangue, e a água e o sangue não serem pessoas, prova que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, todos os argumentos estão baseados na mesma premissa. Quer ver? Os trinitários dizem assim, premissa 1, o Pai e o Filho são pessoas. Premissa 2, o Espírito Santo é mencionado com o Pai e o Filho, logo, o Espírito Santo é uma pessoa. Esse é o argumento trinitário. Se esse argumento prova que o Espírito Santo é uma pessoa, o meu argumento prova que o Espírito Santo não é uma pessoa. Quer ver? Premissa 1. A água e o sangue não são pessoas. Premissa 2. O Espírito Santo é mencionado com o sangue e a água. Logo, o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, se um prova, o outro prova. Mas o outro não prova. Logo, o primeiro também não prova. Então, nós vimos aqui um argumento de sustentação da parte trinitária e um argumento de refutação da minha parte. Agora surge outra questão. Essa resposta que eu dei, será que ela prova que o Espírito Santo não é uma pessoa? Claro que não. Eu não estou provando que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eu estou simplesmente rebatendo o argumento. Eu estou mostrando que o argumento trinitário é fraco. Ele não é suficiente. Esse argumento em si não prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele simplesmente é um texto que é usado para tal fim. Mas ele não prova. Ele é fraco, ele é inválido, ele é incompleto. Vamos ver um ponto interessante que os trinitários deixam passar por cima. Quer ver? É a diferença entre o necessário para algo e o suficiente para algo. Veja só, muitos confundem o que é necessário para que algo aconteça como sendo suficiente para que algo aconteça. Para ilustrar, o combustível é, sem sombra de dúvida, um componente necessário para movimentar um automóvel. Mas não se pode afirmar que é um componente suficiente para essa finalidade. Então há uma grande diferença entre o suficiente e o necessário. Uma análise minuciosa dos argumentos usados para apoiar a Trindade pelos trinitários vai deixar claro que simplesmente todos os textos são meros sintomas. Eles são usados para apoiar a Trindade e eles só simplesmente são necessários para a Trindade, mas eles não são suficientes. Não são suficientes nem se analisados como um todo, nem se analisados individualmente. Então você vai ver que o argumento trinitário ele é incompleto. E eu vou mostrar por quê. Mas primeiro você precisa entender o ponto que eu vou defender. E é aqui que está o erro trinitário. Eles simplesmente não conhecem a crença alheia. Entendeu? Os trinitários eles não conhecem aquilo que eu acredito. Se eles não conhecem aquilo que eu acredito, logo o argumento deles parece provar a opinião deles, mas não prova. Por quê? Porque no momento que eu provo que o argumento deles é compatível com a minha crença, logo aquele argumento não prova a Trindade. Vamos ver o seguinte. A crença que eu vou defender aqui é o seguinte. O Pai é o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Supremo. Jesus é a primeira criação desse Pai. Jesus é, sem dúvida, um ser divino. Eu não estou negando a divindade de Jesus Cristo. É bom lembrar isso. Jesus é um ser divino, não há dúvida disso. Ele possui atributos e características divinas. Mas Jesus não é o Pai que lhe concedeu vida. Jesus é o ser pelo qual o Pai criou tudo. Em outras palavras, Jesus é o agente criativo de Deus. É o mestre de obras de Deus, é o arquiteto de Deus. Jesus participou na criação de Deus ao lado de Deus. Abaixo de Deus, Jesus é o ser mais poderoso que existe. Jesus é o único ser de sua classe, isto é, dentro de tudo que Deus criou, Jesus foi o primeiro e o único criado somente por Deus, sem intermédio de si próprio, pois ele ainda não existia. Jesus é o principal e o maior de todos os filhos de Deus. É esse o ponto que eu vou defender. Então, quando você analisar um texto bíblico, perceba se esse texto é incompatível com a minha visão. Se ele não é incompatível com a minha visão, logo ele não prova a Trindade. Em vista disso, se você é um trinitário e você acha que sabe provar a Trindade, você tem que achar textos na Bíblia que sejam incompatíveis com o que eu acabei de falar. Não simplesmente textos que parecem apoiar a sua crença, mas que são perfeitamente encaixados na minha. Nos argumentos anteriores, nos vídeos anteriores que eu fiz, eu mostrei que há muitos textos que não apenas apoiam a minha crença, mas eles são absolutamente incompatíveis com a crença trinitária. Assim sendo, a Trindade ela é derrubada pela incompatibilidade. Ou a Bíblia cai junto com a Trindade, né? Então vamos ver aqui o argumento trinitário que eu considero ser um dos mais usados, um dos mais frequentemente usados, que é o argumento de Isaías 5:6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo
está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Segundo a NVI. Premissa 2. Isaías 43:10 diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então os trinitários fazem assim. Premissa 1. Jesus é chamado de Deus poderoso e Pai eterno. Premissa 2. Só existe um Deus, baseado em Isaías. Os outros são falsos. Logo, Jesus é o Deus de máxima grandeza, do contrário, Jesus seria um Deus falso. Jesus não é um Deus falso, então ele só pode ser o Deus de máxima grandeza. A princípio, você olha e diz assim: parece que Jesus é Deus e está provado mesmo, não tem o que discutir. Mas será que é mesmo? Não tão rápido. Vocês lembram que eu disse que eu daria um argumento lógico, de refutação e coerente para rebater os argumentos trinitários? Eu daria. Primeiramente, eu poderia simplesmente copiar o que os trinitários dizem e falam e dizer que isso é um mistério. Não é assim que eles dizem? Quando os trinitários não sabem responder ao argumento, eles dizem: é um mistério, nós não sabemos. Eu poderia dizer isso. É um mistério, eu não sei. A Trindade ainda não é bíblica. Eu poderia dizer isso, mas eu não vou dizer, porque eu sou capaz de responder esse argumento. Quer ver? Argumento com lógica. Por quê? Porque eu acredito que a verdade, ela revela mistérios, ela não cria mistérios. Então é por isso que eu vou responder com lógica. Então vejo agora onde está o erro dos trinitários. Aqui os trinitários cometem um erro de limitação de premissa ou de falsa dicotomia. O que é isso? Eu vou dar um exemplo e eu quero que você preste bastante atenção. Imagine que eu tenho um carro. Então eu faço o seguinte argumento para o meu carro. Premissa 1. Se faltar gasolina, meu carro vai parar. Premissa 2. O meu carro parou. Logo, faltou gasolina. Qual é o erro nesse argumento? Bem, a primeira premissa está certa. Se faltar gasolina, meu carro vai parar. Mas a segunda premissa não abrange todas as possibilidades. Ela é uma falsa dicotomia. Isto é, poderia haver outros motivos pelo qual meu carro parou, não necessariamente a questão da gasolina. Então, uma das premissas, que é a premissa 2, está incompleta nesse argumento. E é esse o erro que os trinitários cometem no argumento anterior. Voltando ao argumento deles, é assim, ó. Premissa 1. Jesus é chamado de Deus poderoso e Pai eterno. Premissa 2. Só existe um Deus, os outros são falsos. Logo, Jesus é o Deus de máxima grandeza, do contrário, Jesus seria um Deus falso. Nesse argumento, a primeira premissa está certíssima, ok. Mas a segunda contém um erro de limitação. Alguns filósofos chamam isso de falsa dicotomia. Qual é a limitação ou falsa dicotomia da segunda premissa? Para isso, nós precisamos entender o que significa a palavra Deus na Bíblia. E aqui que está o erro deles. A palavra Deus, para os trinitários, só tem dois significados. Ou Deus verdadeiro, ou Deus falso. Se não é Deus verdadeiro, é falso. Só que aqui, os trinitários cometem esse erro. São várias possibilidades. Quer ver? Eu vou listar aqui 6 significados diferentes para o termo Deus. Não para a pessoa de Deus, para o termo Deus na Bíblia. Primeiro significado, o Deus de máxima grandeza. Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. É exclusivamente neste sentido que o texto de Isaías está falando. O Deus Todo-Poderoso, o Deus máximo, o Deus de máxima grandeza, somente Ele é o Deus verdadeiro. Além dele, não há Deus como Ele. Não há Deus assim. Então, um sentido, né? Vamos ver agora o segundo sentido. 2. Deuses falsos. Até aqui os trinitários acertam. Esses deuses falsos somente existem na imaginação daqueles que creem neles. Exemplo, Zeus, Baal, enfim. São deuses falsos. Temos 2 significados aqui. Os trinitários, eles acham que os significados da palavra Deus terminam por aqui, mas não tão rápido. Terceiro significado, anjos. O quê? Mas os anjos são deuses? Sim, a Bíblia diz que os anjos são deuses. Quer ver? Salmo 8:6 diz assim, ó, Tu o fizeste um pouco menos do que um Deus e o coroaste de glória e de esplendor. Segundo a edição pastoral. Aqui a palavra um Deus é hebraica, né? Que é a palavra Elohim. A palavra hebraica usada é para Deus. Mas outras Bíblias traduzem como anjos e mensageiros. E isso não se refere a um Deus falso, mas a um anjo, ou a anjos. É importante deixar claro que algumas Bíblias traduzem já essa palavra aqui como deuses
como anjos, como seres celestiais, seres divinos, poderosos, semelhantes a Deus. Então vai variar de tradução para tradução. Mas a palavra hebraica aqui é Elohim, é deuses. De qualquer forma, a Bíblia chama esses deuses de anjos, ou esses anjos de deuses. Então, em certo sentido, os anjos são deuses porque eles não são humanos. Eles são seres com divindade, eles são seres com poder. Então, nesse sentido, os anjos são deuses. Assim como Jesus, os anjos são deuses poderosos e não são deuses falsos. Entendeu? Os anjos são deuses poderosos e não são deuses falsos. Quarto ponto. Os servos de Deus que recebem autoridade para agir em nome de Deus são deuses. Moisés, por exemplo. Olha o que diz Êxodo 4, do 14 ao 16. Diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de dizer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Moisés é um Deus falso? Não. Vamos ver o que diz Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Segunda edição Almeida. Viu só? Moisés foi chamado de Deus 2 vezes pelo próprio Deus. Mas em que sentido Moisés era Deus? A Bíblia muitas vezes fala de representante como se fossem os representados. Então, se Moisés fala em nome de Deus, quem fala não é Moisés, mas Deus. Assim sendo, quem rejeita Moisés, rejeita também a Deus. Portanto, Moisés, agindo com a autoridade dada por Deus, é um Deus. Moisés não é um Deus falso, assim como Jesus também não é um Deus falso, e não necessariamente Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque senão Moisés, por não ser um Deus falso, seria um Deus verdadeiro e seria o Deus Todo-Poderoso. Mas isso não é verdade. Então, se não serve para um, não serve para outro. Quinto significado da palavra Deus: juízes que governam sobre o comando de Deus. Salmo 82:1 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio de deuses. Aqui a Bíblia diz que os juízes que governavam em nome de Deus sobre o seu povo eram chamados de deuses. Esses juízes não eram deuses falsos e tampouco eram o Todo-Poderoso. Mas eles são chamados de deuses. Por quê? Porque eles julgam ou julgavam a nação em nome de Deus, com a lei de Deus. Logo, eles representavam a Deus, assim eles eram deuses. Não deuses falsos, nem o Deus verdadeiro. Filhos de Deus, sexto sentido. Salmo 82:6 diz assim: Eu vos disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Note, os filhos do Altíssimo não são deuses falsos, meus amigos trinitários. Mas em que sentido os filhos de Deus são deuses? O raciocínio é mais óbvio do que possa parecer. Simples assim, quer ver? Ó? Filhos de humanos são humanos. Filhos de deuses são deuses. Filho de peixe é peixe. Simples assim. Então, se Jesus era filho de Deus, logo Jesus era um ser divino ou um Deus. Visto que há 6 sentidos diferentes para o termo Deus na Bíblia, e visto que Jesus também é chamado de Deus, então surge a questão: será que Jesus cumpre os requisitos para ser um Deus e ao mesmo tempo não ser o Deus Todo-Poderoso? Eu fiz uma tabela aqui, ó, veja só. O título Deus serve para servos de Deus que recebem autoridade para agir em nome de Deus, são deuses. Moisés, por exemplo, né? Será que Jesus recebeu autoridade assim como Moisés havia recebido para falar em nome de Deus? Vejamos, Mateus 28:18. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Viu só? Segundo ponto, os anjos poderosos são deuses na Bíblia. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Se você não concorda, não concorde com a Bíblia, não comigo. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a Bíblia. Os anjos poderosos são deuses. 1 Tessalonicenses 4,16 diz o quê? Porque o mesmo Senhor, Jesus aqui, né? Descerá do céu com seu alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Ué, mas Jesus é chamado de arcanjo? Deus nunca é chamado de arcanjo, sabe por quê? Porque a palavra arcanjo significa o principal anjo. Arque significa o principal. O arqui-inimigo é o principal inimigo. O arcanjo é o principal anjo. Jesus é chamado de arcanjo. Os anjos são deuses. Logo, se Jesus é chamado de arcanjo e os arcanjos são deuses, então Jesus é um deus no sentido de que ele é um anjo poderoso. Você não gostou desse argumento? Bom, se você não gostou desse argumento, então você não gosta da Bíblia, porque esse argumento é bíblico, não meu. Eu sou simplesmente um porta-voz aqui. Terceiro ponto. Juízes que governam sob o comando de Deus, conforme nós vimos, são deuses. Atos 10:42. Será que Jesus é um juiz que governa sob o comando de Deus? Diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, segundo a versão Almeida. Quarto ponto. Os filhos de Deus são deuses. Diz o Salmo. Eu li antes. Não gostou? Discorde da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, segundo a versão Almeida. Então, viu? Jesus cumpre os 4 requisitos para o título Deus na Bíblia. E mesmo assim ele não é o Deus Todo-Poderoso. Viu só? Porque senão Moisés seria o Deus Todo-Poderoso, visto que Moisés é chamado de Deus e Moisés não é um Deus falso. Assim sendo, os anjos seriam o Todo-Poderoso, porque os anjos são chamados de deuses e os anjos não são deuses falsos. Assim, os juízes que governam sob o comando de Deus seriam deuses e seriam Deus Todo-Poderoso, visto que eles não são deuses falsos. Quarto ponto, os filhos de Deus são deuses. Todos nós que somos filhos de Deus seríamos deuses, os deuses todos todo-poderosos, pois nós não somos deuses falsos. Então, viu que o argumento não fecha? O argumento cai na lógica? Então, aqui, nesse quadro, nós vimos 4 pontos em que Jesus cumpre os requisitos para receber o título Deus. E nem por isso ele é o Deus Todo-Poderoso. Detalhe, um detalhe bem importante. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia chama Jesus de Deus Todo-Poderoso. Esse título, Deus Todo-Poderoso, é somente aplicado ao Pai. Em vídeos futuros, eu vou explicar quem é o Alfa e o Ômega, tá? Então é bom deixar isso em aberto ainda. Pois bem, então aqui os trinitários têm um problema sério, porque eles simplesmente não entendem, não entra na cabeça deles que a fruta amadurece e cai, mas não vai muito longe do pé, não vai muito longe da árvore. Assim sendo, premissa 1, os filhos de Deus são deuses, diz o Salmo 82, 5 e 6. Premissa 2, Jesus é o Filho unigênito de Deus. João 3,16. Logo, Jesus é um Deus. Simples assim. Se você concorda com as 2 primeiras premissas, você automaticamente aceita a conclusão. Jesus é um Deus no sentido de que ele é um ser de origem divina, assim como os anjos são seres de origem divina. Eles são deuses. Viu só? Aqui está explicado, então, e refutado o texto de Isaías 9, 5 e 6. Viu só? O texto não diz em Isaías que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Diz que Jesus é Deus poderoso. Os anjos são deuses poderosos. Moisés foi chamado de Deus. Os filhos de Deus são chamados de deuses. E eles não são deuses falsos. Então essa falsa dicotomia que os trinitários lançam, de que se Jesus é um Deus falso ou um Deus verdadeiro, ele não pode ser um falso, logo é o Deus verdadeiro, então ele é o Deus Todo-Poderoso, esse argumento cai. Porque pelo mesmo raciocínio, visto que os anjos não são deuses falsos, os anjos seriam Deus Todo-Poderoso. Moisés não é um Deus falso, Moisés seria o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos usar esse raciocínio porque no fim das contas, todo mundo vai ser Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Agora, em que sentido Jesus é o Pai Eterno? Note que não diz em Isaías que Jesus é o Pai Eterno do passado, mas o texto diz, será chamado de Pai Eterno. Isso indica que Jesus é Pai Eterno do futuro, será chamado, não do passado. Assim sendo, após Jesus ter comprado a humanidade com seu próprio sangue, ele se tornou, de certa forma, o Pai da humanidade, porque ele comprou a humanidade com a sua vida, com seu sangue. Em outras palavras, a salvação da humanidade, para todo sempre, terá dependido do que Jesus fez por nós. Assim sendo, ele é nosso Pai Eterno daqui para frente, né? O que os trinitários dizem? Pois bem, os trinitários dizem assim,
Se o título Deus é usado de várias formas na Bíblia, por que então a Bíblia diz que não há outro Deus além do Pai? Essa é uma questão simples de entender. Mesmo assim, parece que não entra na cabeça dos trinitários. Em que sentido? Essa é uma figura de linguagem que nós podemos chamar de exclusividade superlativa não literal. O que é isso? O que é uma exclusividade superlativa não literal? É quando o falante da ação afirma ser o único a ser ou fazer determinada coisa, a ter uma determinada qualidade, quando na verdade ele não é necessariamente o único literalmente, mas ele é superlativo em relação a todos os outros que demonstram aquela qualidade também. Eu vou mostrar alguns exemplos para você de exclusividade não literal superlativa na Bíblia. Veja o que diz João 8, 39 ao 41. Diz assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então as pessoas estavam discutindo com Jesus e na resposta elas ainda disseram: temos um pai, que é Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta óbvia. Será que aquelas pessoas acreditavam Abraão era Deus? O que você acha? A resposta é óbvia. Mas veja o seguinte, premissa 1. Temos um pai, Deus. Premissa 2. Nosso pai é Abraão. Logo, Abraão é Deus. Você acha ridículo esse argumento? Eu certamente acho. Agora, se você acha ridículo este argumento, então você deve sentir um calafrio nas costas, porque é exatamente nesta estrutura que o argumento trinitário está fundado. Entendeu? Vamos ver o seguinte. Premissa 1. Temos um pai, Deus. Premissa 2. Nosso pai é Abraão. Logo, Abraão é Deus. Premissa 1. Além do Senhor, não há Deus, somente deuses falsos. Premissa 2. Jesus é chamado de Deus poderoso. Logo, Jesus é o Pai. Você viu que os dois argumentos estão fundamentados nas mesmas premissas. Só existe um que tem uma determinada qualidade, depois outro tem aquela qualidade também, logo aquele outro é aquele um. Então viu que não faz sentido? Se nós chegarmos à conclusão que Jesus é Deus baseado nesse argumento, nós vamos chegar à conclusão que Abraão é Deus baseado no outro argumento. Então não faz sentido. É claro que quem disse isso sobre Abraão não foi Jesus Cristo. Mas, de certa forma, eu quero que você pegue a essência do argumento, que é uma exclusividade superlativa não literal. Vamos ver mais um exemplo. Quer ver? Ó? Premissa 1. Eu sou Javé. Fora de mim não há Salvador, ou não existe Salvador segundo a dição pastoral. Em Isaías 43, 11. Premissa 2. E Javé fez surgir para eles um Salvador, que os libertou. Foi Otoniel. Logo, Otoniel é Javé. Você gostou desse argumento? Esse argumento é ridículo, porque Otoniel não é Javé. Como é que nós sabemos? Muitas provas. Não há motivos nenhum para nós pensarmos que Otoniel é Javé. Mas se você acha esse argumento ridículo, então você vai achar também esse ridículo esse aqui, quer ver? Ó? Premissa 1. Eu sou Javé, e fora de mim não existe Salvador. Premissa 2. Nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Logo, Jesus é Javé. Se você concorda que esse argumento prova que Jesus é Javé, ou o Pai, então você vai concordar que Otoniel é Javé também, porque os dois argumentos são fundamentados nas mesmas premissas. Se um vale, o outro vale, mas se um não vale, o outro também não vale. Vamos ver mais um exemplo? Premissa 1. Jesus é chamado de Deus poderoso e Pai eterno. Premissa 2. Além de Deus, o Todo-Poderoso, não há Deus. Logo, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o argumento trinitário. Quer ver como eu derrubo ele rapidinho? Premissa 1. Moisés é chamado de Deus pelo próprio Deus, assim como Jesus é chamado de Deus na Bíblia. Premissa 2. Além de Deus, o Todo-Poderoso, não há Deus. Logo, Moisés é o Deus Todo-Poderoso. Acabou o argumento trinitário. Se um prova, o outro prova também. Mas aquele lá não prova. Logo, o outro também não prova. Então, aqui nós vemos um exemplo de exclusividade superlativa não literal. Os trinitários dizem que se outros seres recebessem o título de Deus, isso implicaria em politeísmo, não em monoteísmo. Esse eu acho que é o argumento mais fácil de rebater. Aqui, mais uma vez, os trinitários confundem o sentido da palavra. O monoteísmo cristão, meus amigos, não implica que somente um ser possa receber o título de Deus.
O monoteísmo cristão é baseado na crença de que somente um ser supremo existe, e somente esse ser supremo é eterno. Os outros chamados deuses não são seres como Deus Todo-Poderoso, não são seres eternos, não são seres imortais. Eles simplesmente são seres titulados, são deuses titulados. Não são seres supremos ou seres que não tiveram princípio, que têm um passado eterno. Somente o Pai possui tais características. Além do mais, os que defendem a visão que eu estou defendendo aqui, que é o unitarismo, eles adoram unicamente ao Pai, não aos anjos. Nós não adoramos aos anjos. Por isso não é politeísmo. É monoteísmo, assim, porque os outros deuses são deuses titulados, não deuses por excelência. Assim como Jesus é um Deus titulado. É um Deus no sentido de que ele é filho do Criador. Por último, os trinitários dizem assim: todos os deuses na Bíblia que se mencionam, né, são, sem ser o Deus verdadeiro, eles são deuses falsos. Eu acabei de mostrar para vocês que esse argumento ele é absurdo. Agora vejamos como nós teríamos que interpretar a Bíblia nessa linha de raciocínio que os trinitários usam, e eu vou mostrar para você os exemplos de figura de linguagem que eu usei anteriormente, que é a exclusividade superlativa não literal. Então lembra do argumento trinitário? Somente há um Deus, Jesus é Deus, logo Jesus é o Todo-Poderoso. Esse é o argumento trinitário. Agora vamos ver como nós teríamos que entender a Bíblia se esse raciocínio é válido. Diz assim, ó, premissa 1. Eu sou Javé. Fora de mim não existe Salvador. Premissa 2. E Javé fez surgir para eles um Salvador que os libertou. Foi Otoniel. Juízes 3:9. Logo, Otoniel é um falso Salvador ou é o Deus Todo-Poderoso. Das duas, uma. Só que não é nenhuma. Ele simplesmente é um Salvador que foi suscitado em nome de Deus. Vejam outro ponto. Premissa 1. Jesus é o Filho único de Deus ou Filho unigênito de Deus. João 3,16. Premissa 2. Os anjos são filhos de Deus. Jó 1,6. Logo, os anjos são filhos falsos de Deus ou o próprio Deus. Das duas, uma. Falsa dicotomia. Mas é esse o argumento trinitário. Premissa 1. Um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Mateus 23:9. Premissa 2. Abraão era pai de uma nação. Logo, Abraão era um falso pai, ou o próprio Deus. Das duas, uma. Falsa dicotomia. Não existem só duas possibilidades. Veja mais um ponto. Premissa 1. Só Deus é bom e ninguém mais. Marcos 10:18 diz assim. Premissa 2. Barnabé era homem bom. Atos 11:24. Logo, Barnabé era um falso bom, ou Barnabé era o Deus Todo-Poderoso. Esse é o argumento trinitário. São nessas premissas e sob esse fundamento que o argumento trinitário está fundado. Veja só, ele é fraco. Ele não abrange as possibilidades. Então os trinitários não entendem que na Bíblia pode ser que Jesus receba o título Deus sem ser um Deus falso ou Deus Todo-Poderoso, simplesmente porque ele age em nome de Deus. Assim como Moisés agiu em nome de Deus como profeta enviado de Deus. Mas Jesus era mais que um profeta. Ele era filho unigênito de Deus. E os filhos de Deus são deuses. Entendeu o ponto? Então Jesus não é um Deus falso? Não. É o Deus Todo-Poderoso porque não é um Deus falso? Também não. Mas Jesus é um ser titulado. É um Deus em essência angélica, em essência divina. É nesse sentido, mas isso não quer dizer que ele não teve o princípio, porque a Bíblia deixa claro que ele teve, e isso não quer dizer que ele seja o Deus Todo-Poderoso. Então, em que sentido somente Deus é Salvador? Deus é Salvador num nível que ninguém mais é. Ele é o Salvador Supremo. É dele que se origina a salvação. Em que sentido somente Jesus é Filho de Deus? Jesus é Filho de Deus num nível que ninguém mais é. Ele é o maior de todos os filhos de Deus. Em que sentido somente Deus é Pai? Somente Deus é Pai num nível que somente Deus é. Ele é o Pai Supremo. Em que sentido somente Deus é bom? Somente Deus é bom num nível superlativo. Ele é a fonte do padrão do bem supremo. Em que sentido somente o Pai é Deus? Num sentido que, dentre todos os outros que recebem tal título, somente o Pai é o Deus supremo em relação aos demais. Isso não quer dizer que os outros deuses sejam deuses falsos ou sejam o Todo-Poderoso. Simples assim. Então, para concluir, nós vimos que aqui o título Deus se aplica a muitas pessoas,
e que o título Deus assume significados diferentes nas pessoas, de acordo com as suas funções. Aqui nós derrubamos por terra o argumento de Isaías 9, 5 e 6, que diz que Jesus é um Deus poderoso e Pai eterno. Sim, Jesus é Deus poderoso, ou um Deus poderoso, mas isso não quer dizer que ele seja o todo-poderoso e nem que sejamos politeístas. E mesmo assim, Jesus não é um Deus falso. O título Deus Poderoso é dado a Jesus pelo seguinte fato: por ele ter recebido de seu Pai toda a autoridade, por ser o arcanjo ou anjo principal, por ter recebido o cargo de juiz e por ser filho unigênito de Deus. Então vimos aqui 4 motivos justos para Jesus receber o título Deus e mesmo assim não ser o Deus Todo-Poderoso nem ser um Deus falso. Mas é um título dado por seu Pai que está no céu e que é acima dele. Viu só? Eu vou fazer mais vídeos no futuro e eu espero que você entenda esses pontos bem interessantes da teologia bíblica.